No culto desta noite, onde nós teremos o nosso estudo bíblico, eu quero trazer o texto lá de Josué, capítulo 1, verso 9, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Que nós possamos confiar em Deus, que a palavra que nós ouvirmos faça diferença nas nossas vidas, não porque saiu da boca do pastor Alexandre, mas porque o Santo Espírito de Deus trouxe convencimento para nós. Somente dele que vem o verdadeiro convencimento. Eu quero fazer uma oração inicial pelas vidas que estão nos ouvindo, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada filha, pelas pessoas que às vezes não nos conhecem ainda, mas pela graça de Deus, pelo mover do seu Santo Espírito, eles um dia, talvez, poderão fazer parte, inclusive, da nossa comunidade de fé. Quero orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pelo início desse estudo bíblico, esse culto com oração, que o Senhor nos fortaleça, mas acima de tudo, que a iluminação do alto venha do Senhor sobre as nossas mentes e traga entendimento, tanto para a minha vida, quanto para a vida de cada irmão e cada irmã que lá do seu lar estão participando desse estudo bíblico. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Que nós possamos também ser bênção na vida dos nossos irmãos. Ser bênção na vida daqueles que o Senhor traz até nós. Cuide para que nós possamos ser fortalecidos debaixo da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Antes de nós realizarmos a leitura do texto principal, bem como de outros textos que nós faremos uso nessa noite, eu gostaria que você ouvisse um trechinho desse cântico que tem falado ao meu coração e eu espero que fale também ao seu coração. Que Deus assim nos abençoe. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles.
coração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Nesta quarta-feira, nós iniciaremos uma série de estudos cujo tema será Desafios para ser cristão. E nessa noite, nós trabalharemos 3 desafios. Desafio de ter sabedoria, resistência e transformação. O texto base do nosso estudo desta noite encontra-se em Provérbios 16, do verso 1 até o 9. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nesta quarta-feira, nós começaremos uma série de estudos a respeito dos desafios para ser cristão. E esses estudos, eles foram extraídos da palavra de Deus e de algumas importantes atitudes que precisaremos tomar como filhos e filhas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de desafio, um tempo de quarentena, um tempo de afastamento, de isolamento, de dificuldade, porque aquilo que nós brasileiros gostamos tanto de abraçar, de nos confraternizar, isso temporariamente está sendo impedido. E nesses tempos, nós não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Como conservar a esperança quando tudo parece conspirar contra ela? E o objetivo dessa série de sermões, voltados a sairmos da escuridão e caminharmos em direção à luz, ou em outras palavras, desafios para ser cristão. No culto dessa noite, nós apresentaremos 3 pistas importantes. A primeira pista que o texto nos transmite é que a sabedoria que vem de Deus nos proporciona ou nos desafia a tirar o melhor do pior. Provérbios 16, os versos 7, 8 e 9, diz o seguinte: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Deus, Ele é a fonte de sabedoria, e quem é humilde de coração recebe a direção do Altíssimo, instrução do Todo-Poderoso, e quem precisa receber ajuda para viver de forma melhor possível, deve aprender que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos, e eles advêm da sua palavra. O primeiro desafio para alcançar essa sabedoria é conseguir tirar o melhor do pior, ou seja, ver o lado cheio do copo. Muitos só veem o lado vazio. Os versos 7, 8 e 9 nos dão as seguintes orientações e desafios a serem enfrentados. Verso 7. Reconhecer que Deus tem poder para transformar inimigos em amigos. Os comentaristas rabínicos
Eles observam que escolher andar nos caminhos de Deus é uma atitude sábia e preventiva, pois pode impedir que os outros se tornem hostis tanto a nós quanto ao nosso Deus. Verso 8. É melhor o pouco honesto do que o lucro obtido com desonestidade. Nós vivemos numa época onde ser honesto para muitos parece careta, onde ser honesto dentro da política parece que é algo retrógrado. E na verdade nós precisamos resgatar princípios e valores dentro do nosso lar, na nossa convivência com os nossos irmãos, no nosso tempo de trabalho, de estudo, de lazer, de viagem, não importa onde nós estivermos. Os valores e princípios não devem ser negociados, nem mesmo por um prato de lentilha ou outras coisas que o mundo tenta nos oferecer. Verso 9. Embora os planos tenham seu valor, a bênção de Deus vale mais. Ou seja, ao sermos conduzidos por Deus nos seus caminhos, nossa vida seguirá rumo a uma vida separada, a uma vida santa, a uma vida aprimorada pelo Santo Espírito de Deus. E nós vamos conseguir cumprir o propósito real das nossas vidas. O que te faz levantar de manhã? O que te faz arregaçar as mangas e tentar ganhar o pão de cada dia, conversar e resolver problemas, fazer aquelas ligações, andar, em alguns momentos talvez de forma um pouco restrita nesse tempo que nós estamos vivenciando? Eu espero que sejam os valores que Deus tem transmitido para você desde a sua infância. Todos nós conhecemos a afirmação de que a palavra crise, na língua chinesa, é formada por 2 caracteres, que significam perigo e oportunidade. Assim, a crise é sempre um momento de grande perigo, mas também de extraordinária oportunidade. Assim, nós podemos enfrentar as situações críticas de 2 maneiras. Ou usá-las como uma desculpa, um álibi para justificar o nosso fracasso, ou usá-las como matéria-prima para fazer alguma coisa nova. Pode parecer estranho, mas é possível tirar vida em meio a um cenário de morte. É possível tirar riqueza da pobreza, força da fraqueza ou fortalecer a nossa fé em meio a uma enfermidade. A segunda lição que esse texto transmite para as nossas vidas é a necessidade de não desistir nunca, ou seja, de resistência. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 7, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Podemos desistir de muitas coisas, mas nós nunca podemos desistir de seguir Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa motivação. Por causa de Jesus, nós sabemos que seremos recompensados se não desistirmos. Quando você se sente fraco e dá vontade de desistir, lembre-se, você tem um mestre, você tem um Senhor, você tem um Salvador, que deu exemplo não apenas de palavra, mas de fato, de verdade, e morreu na cruz por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. As dificuldades, elas são reais, mas Jesus, ele promete uma recompensa muito maior. Quem não desiste de seguir Jesus e faz o bem, terá a glória eterna. O segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 7, ele traz o desafio para as nossas vidas que é sempre atual e necessário: ser forte e ser corajoso. O apóstolo Paulo escrevia que a paciência que leva à esperança. E o que é a paciência, senão a capacidade de resistir sem desistir? Quando o presidente José Sarney lançou o Plano Cruzado, ele fez com o lema: tem que dar certo, mas não deu certo. Veio o presidente Fernando Collor, retomando o Cruzeiro como moeda, confiscando o dinheiro de todos, repetindo o slogan do vencedor: é vencer ou vencer. Acabou tristemente derrotado. A área da política, ela traz algumas decepções fortes, que podem colocar a nossa vida e a nossa esperança para baixo. Entretanto, se a nossa esperança estiver em Deus,
Nós não seremos decepcionados, nós não seremos envergonhados, nós não seremos confundidos. Insistir e persistir nos leva ao sucesso. Pensem em Thomas Edison. Para conseguir o sucesso, ele precisou fazer mais de 1000 experiências. E um dia um dos seus colaboradores lhe perguntou: por que não desistes depois de tantos fracassos? Ao que ele responde de pronto: fracassos eu chamo de experiência. Por cada experiência descubro um dos motivos pelos quais a lâmpada não funciona. Agora conheço centenas de formas como a lâmpada não funciona. Em 1879, finalmente Thomas Edison conseguiu que a lâmpada, assim construída, brilhasse por 40 horas contínuas. Assim, graças à insistência, à persistência, à vontade dele de nunca desistir, Thomas Edison conseguiu o sucesso de fazer uma lâmpada brilhar. Se continuarmos a leitura de 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 8, ou seja, o verso seguinte, nós veremos o seguinte: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Se você lembra o contexto dessa história, você trará à sua memória que em 2 Crônicas, capítulo 14, lá por verso 2 ou 3, Asa, ele já havia derrubado os centros de adoração idolátricos. Então, como podia ele fazê-lo novamente em menos de 10 anos? 2 Crônicas 15, 10, ele chega a afirmar: e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. Na verdade, Asa e seus representantes, eles haviam sim derrubado os símbolos da idolatria em todas as cidades de Judá. Mas assim que eles saíram, algumas pessoas colocaram em pé novamente os seus ídolos, contrariando a palavra de Deus. Algumas vezes nós vemos isso em nossas próprias vidas. Nós ganhamos uma vitória sobre alguma tentação ou pecado, porém, antes de percebermos, achamos-nos tentados outra vez. Resistir ao pecado, permanecer fiel a Deus é um desafio que não é tão fácil, mas é sempre necessário. A última lição que esse texto transmite para as nossas vidas é a necessidade de transformação, ou seja, de ter a coragem de mudar. Eclesiastes 3, verso 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A natureza humana, ela resiste instintivamente às mudanças. Nós queremos resolver os problemas, queremos salvação, mas não queremos mudança. Assim, queremos salvar o nosso país, mas não queremos mudar nada. Mudar exige visão, criatividade e, acima de tudo, espírito sacrificial. Se quisermos mudança em nossa vida, família e negócios, nós precisamos estar dispostos em pagar o preço. O ser humano quer uma vida de paz, mas não está disposto a pagar o preço para viver essa vida. As regalias de nossos dias, elas podem nos enganar. Exemplos: nós queremos um mundo melhor, mas temos medo de falar o que precisa ser dito. Nós queremos uma natureza mais verde, mas não estamos dispostos a reciclar nem o nosso lixo. Nós queremos uma sociedade mais justa, mas não queremos ir contra a corrupção em todas as esferas da nossa sociedade. Queremos resgatar a cidadania de nossos jovens, mas não estamos dispostos a ouvi-los. Afinal de contas, nessas horas, eles são considerados para nós apenas crianças. Nós já estamos caminhando para a conclusão, irmãos. Tudo o que queremos realizar, há um preço a ser pago. Para tirar o melhor do pior, é preciso estar de olhos abertos para que Deus possa realizar através de nossas vidas e das vidas de nossos irmãos a sua obra ou a realização de algum sonho que condiz com a sua soberana vontade. Para não desistir nunca, é necessário compreender que Deus
tem nos permitido andar, seja no deserto ou no vale, para no momento oportuno valorizarmos os momentos de montes. Para ter coragem para mudar, nós precisamos reconhecer que não somos perfeitos. Ao contrário, somos pecadores. Pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda pecadores. Pecadores que precisam passar constantemente por mudanças em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de falar, em nossa maneira de agir. Coisas boas vêm para quem acredita. Coisas melhores vêm para quem é paciente. Já o sucesso só aparece para quem não desiste e está aberto a mudanças. Que Deus possa nos abençoar nesse grande e necessário desafio. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, cuide daquilo que está no nosso coração, cuide daquilo que está na nossa mente, cuide daqueles lugares onde os nossos pés trilham, nos dê orientação para que nós possamos compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade através das nossas vidas. Cuide de cada enfermo, alcance a recuperação do Cacá, lá em São Paulo, que passou nessa terça-feira por uma cirurgia cardíaca, que a recuperação dele seja abençoada pelo Senhor. Cuide, ó Pai, da sua família, abençoe também cada irmão e cada irmã nosso que tem feito tratamento, a nossa irmã Rubiana, a nossa irmã Martinha, a nossa irmã Rose, cada um dos nossos. Nós entregamos também os pequeninos, lá daquela UTI neonatal, a Mariana, o Samuel, o Daniel, filho nosso, o outro Daniel. Abençoe, ó Deus, cada um dos pequeninos, aqueles que receberam alta. Se conosco, abençoe também o Adrian, que chegou há pouco naquela UTI. Abençoe o seu papai e a sua mamãe. Se com cada uma daquelas famílias, ó Pai, e que ali eles possam conhecer o seu agir na vida deles, muitas vezes através dos pequeninos. Nós abençoamos também aqueles que estão com dificuldade por conta de terem perdido o seu emprego. Dê sustento, não permita que lhes falte o principal na sua vida, que é o alimento, que são as vestes, que é um lugar para eles morarem, tanto eles quanto as suas famílias. Sê com aqueles, ó Pai, que talvez colocaram as suas confianças em políticos, talvez aqueles que colocaram as suas confianças em homens ou mulheres, de colocar a sua confiança no Senhor. O Senhor é a nossa rocha, é do Senhor que a nossa soberana vocação ela está respaldada. Sem o Senhor nós não somos nada, mas em Ti, pela fé, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê um final de semana cuidado, abençoado, dinâmico, protegido e unido dentro dos nossos lares. Que nós possamos aprender, acima de tudo, esperar. Mas na hora de agir, que o Senhor nos dê coragem e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja inundando as nossas vidas. Que a presença do Espírito Santo esteja orientando os nossos passos e que o senhorio de Cristo possa resgatar ou ressignificar em nós os princípios e valores do Reino de Deus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja maior que os nossos próprios sonhos, que a nossa própria vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima.